Fala galerinha do Estou Preparado, sejam bem-vindos aqui à continuação da nossa carga pesada com a resolução de 100 questões aí de língua portuguesa para o nosso concurso da Polícia Militar de Pernambuco. Quero dizer que foi um prazer estar com vocês aí no presencial e agora a gente vai concluir o nosso projeto aqui de maneira online. Então bora lá, show de bola, vamos responder aí as nossas questões restantes. Questão de número 76. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal ela é contrária ao que é prescrito pela norma padrão da língua portuguesa. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente viu é procurar por palavras atrativas. Então aí está dizendo que é para a gente marcar o que é contrário. Olha, eu estou vendo aqui que tem uma palavra atrativa aqui na letra D, não é? Vamos ver se tem mais palavra atrativa. Letra A não tem palavra atrativa, letra B não tem, letra C não tem, só a letra D. Então a letra D, eu sei que isso daqui tem que ficar antes do verbo, porque a palavra atrativa puxa para perto dela. Então a letra D ela está correta. Vamos analisar a letra A. A letra A eu tenho este verbo aqui. E este verbo ele está no infinitivo. Lembra que antes tinha um R e aí esse R ele sai para dar início, para dar lugar a esse L. A gente comentou isso, não foi no presencial? Então isso daí é o que a gente chama de verbo no infinitivo. E com verbo no infinitivo, a gente sabe que o pronome pode ficar tanto antes quanto depois. Então, posso colocar antes ou posso colocar depois. Então, a gente vai dizer aqui que está correto. Pode ser colocado antes ou depois. Na verdade, a gente tem outra palavra atrativa, né? Estou vendo aqui o que da letra E. Então, aqui da mesma forma que na letra D, esse se só pode ficar antes do verbo para ele se adequar aí. Então, beleza. Aqui na letra E, a gente também tem uma alternativa correta. A palavra atrativa puxa para antes do verbo. A gente fica entre letra B e letra C. Cuidado que na letra B a gente não tem palavra atrativa. O que é palavra atrativa mesmo? A gente tem aí como palavra atrativa pronome, advérbio, e também a gente tem conjunção, e a conjunção ela só pode se for subordinativa. A gente viu que se for pronome pessoal do caso reto ou de tratamento não é palavra atrativa, e se for conjunção coordenativa, não é palavra atrativa. Então isso daqui não é palavra atrativa. Não havendo nenhum caso, como a gente viu, ó, aqui na letra B a gente não tem palavra atrativa, a gente não tem verbo no futuro e a gente não tem início de frase. Então a gente vai dizer que não havendo nenhuma regra, tanto faz colocar antes como colocar depois. Posso colocar antes ou posso colocar depois. Então a letra B ela também está correta. Aqui na letra C, a partir do momento que a gente tem uma vírgula, que a gente coloca uma pontuação, a gente considera início de frase. E a gente não pode começar a frase com pronome oblíquo. Então aqui está errado. O certo era falar o quê? Tornei-me repórter. Então nosso gabarito fica sendo letra C. Questão de número 77. Sobre o ex-certo, sentaram-se à porta para debicar os sucessos do dia. Provavelmente começaram a lastimar-se do calor. Assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Letra A. Dado que a vírgula separa uma oração adverbial final pós-posta a uma oração principal, o uso dessa pontuação é obrigatório no ex-certo. Vamos analisar aí a vírgula. Ele fala que esta vírgula aqui está separando uma oração adverbial final. Vamos verificar isso aí primeiro. Quando eu digo que eles sentaram-se à porta para debicar, a gente vai dizer que sempre que indica finalidade, o para, ele pode ser trocado por a fim de. Então vamos testar aí. Sentaram-se à porta a fim de debicar, certo? Só que vocês concordam que a conjunção, que no caso aí é uma preposição, né, uma oração reduzida de infinitivo, mas
A conjunção deveria ficar onde? No meio, não é? Então eu tenho uma ordem direta. Na ordem direta, a vírgula é facultativa. Quando é que a vírgula é obrigatória? Quando eu começo com a conjunção. Lembra do exemplo do presencial? Farei um churrasco se eu for aprovado. Se aí está no meio, não precisa de vírgula. Mas se eu inverto a frase, se eu começo com a conjunção, aí a gente vai dizer que precisa de vírgula. Se eu falo, se eu for aprovado, vírgula, farei um churrasco. Então, na ordem direta, a vírgula não é obrigatória. A vírgula é o quê? Facultativa. Então, aqui a gente tem um erro. Letra B. O sinal indicativo de crase sinaliza a junção da preposição para com o artigo a. Não. A crase não precisa nem ir ao texto. A crase é a junção da preposição a com o artigo a. Totalmente errada aí a letra B. Letra C. O pronome átono se, em ambas as ocorrências, não poderia ser colocado em outra posição a não ser a ênclise, ou seja, a não ser depois do verbo. Então vamos ver aqui. Observem que já neste exemplo, a gente vê que temos o quê? Um verbo no infinitivo. Em se tratando de verbo no infinitivo, a gente viu que tanto faz verbo no infinitivo, tanto faz colocar depois como colocar antes. Verbo no infinitivo é facultativo. Pode colocar antes como colocar depois. Aqui não, aqui é começo de frase, só poderia ficar depois mesmo. Mas em lastimar, que é um verbo no infinitivo, tanto faz. Então a letra C está incorreta. Questão letra D. A regência do verbo sentar-se no excerto denota a ideia de sentar-se junto de. Vamos lá. Quando eu digo que sentaram-se à porta, é porque eles sentaram-se junto da porta, não foi? Então a gente vai dizer que eles não sentaram na porta, mas sim próximo a ela. Então, nesse caso, sentar-se a gente diz que é sentar-se próximo. E aqui, então, está correto. Gabarito, letra D. É igual a regência do verbo bater, por exemplo. Bater na porta é brigar com a porta. Bater a porta, por exemplo, é você fechar a porta. Então, a regência muda o sentido do verbo, certo? Então, beleza. Letra E. O verbo debicar é empregado em seu sentido denotativo, significando fofocar. Olha, debicar é você bibicar, comer de pouquinho, debicar. Ou então é você bater com o bico, por exemplo, o pica-pau debica a árvore. Debicar aí é no sentido figurado. Como é que a gente chama sentido figurado? Conotativo. O sentido figurado é o sentido conotativo. Então, o sentido figurado, que aí quer dizer fofocar. O único erro foi esse. Gabarito, então, da questão 77, letra D. Questão de número 78. Para a questão de número 78, a gente vai começar a fazer aí algumas questões, 4, se eu não me engano, 4 questões de semântica. E aí, infelizmente, não tem como a gente adivinhar a palavrinha que a banca vai cobrar caso ela cobre semântica, porque a língua portuguesa tem cerca de 500 mil de palavras, sem considerar aí flexões de plural, de gênero. Então é muito difícil a gente acertar a palavra que vai cair na prova, mas tem como a gente dar dicas. Então vamos lá. Na frase, pessoalmente, acredito que estamos vivendo o nascimento de diversas novas tecnologias disruptivas que estão vindo para ficar. Todos os termos que seguem possuem significado semelhante. A parte de semântica, ela vai estudar sinônimos, antônimos, palavras que são parecidas, que a gente chama de parônimos, vai estudar a hiperonímia, hiponímia. Então a gente vai ver um pouquinho de cada coisa. Vamos lá. Quando coloca aqui disruptiva, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar buscar na sua mente o que significa disruptivo. Então a gente vai ter que tentar olhar o radical aí da palavra, tentar procurar uma palavra semelhante. Então quando eu digo aqui, ó, mesmo significado, é uma questão de sinônimo, sinonímia. Quando eu falo disruptiva, lembra de ruptura, não é não? Então vamos colocar aqui, ó, lembra de ruptura. Então é alguma coisa que tem a ver com romper, né? Vamos colocar aqui, ó, tem a ver com romper. Então, olhando para o radical aqui da palavra, você pode buscar aí alguma ideia do significado da palavra.
Tecnologias disruptivas, então, indicam uma ruptura, um rompimento. Então, elas são rompedoras. Só que aqui não tem o mesmo significado. Se ela rompe, ela de certa forma separa. Se ela separa, ela também suspende e ela interrompe. Não precisava nem saber o significado de anacrônico, mas é o nosso gabarito. Analisando o significado de anacrônico, cronos tem a ver com tempo. Então eu sei que tem a ver com tempo. E ana quer dizer separação, separação com o tempo. Então é uma coisa que ficou em desuso. Anacrônico é algo em desuso, é algo obsoleto, vamos colocar aí. É algo obsoleto. Então, gabarito, letra D. Questão de número 79. Considere o sentido da palavra destacada no excerto. Se a tendência atual de emissão de gases de efeito estufa não for bastante atenuada até o final do século, os oceanos deverão estar mais quentes e barulhentos. Pelo contexto aí do texto, a gente vê o quê? Que atenuada, se ela não for atenuada, se a emissão de gases não for atenuada, então os oceanos vão ficar mais quentes. Eu sei que atenuado aí está no sentido de diminuir, no caso, né? Diminuir, então vamos colocar aqui. Se não for atenuada, é se não diminuir. Diminuir, ou seja, se não se tornar moderado. Ele quer saber, no caso, agora o antônimo. Então vamos lá. Atenuar é a mesma coisa de diminuir, de mitigar, né? De moderar, de pacificar essa emissão de gases. E aí a gente ficaria em dúvida entre essas três. Analisando aqui, a gente pensa o seguinte: adelgaçada busca o radical, delgado. O que é uma coisa delgada? Delgada não é uma coisa fininha? Então, adelgaçar quer dizer tornar fino, e tornar fino quer dizer o quê? Diminuir. Então, aqui tem o mesmo significado. A gente fica entre letra D e letra E. O que é uma coisa dilatada? Quando uma coisa sofre dilatação. Ela faz o quê? Ela expande, ela aumenta de tamanho. Então a gente vai dizer que isso daqui dava para a gente deduzir que não tem o mesmo significado, mesmo que você não conhecesse o significado de amainada, que tem a ver com pacificado, que tem a ver com atenuado, dirimido, mitigado. Então aqui tem o mesmo significado. Gabarito, então, letra D. Questão de número 80. Assinale a alternativa em que a definição apresentada para o termo destaque está correta. E aqui a gente tem uma questão de parônimos. Professor, o que é parônimo? Parônimo é quando a gente tem alguma palavrinha que é parecida com outra. Por exemplo, essa palavra aqui, iminência, ela tem uma palavra que se parece muito, que é eminência. Eminência. Então, quando você diz assim, ó, ele quer saber qual é a alternativa correta. Isso daqui é um exemplo de parônimo, porque são palavras parecidas. Então, olha só, iminência do aquecimento global. Quando eu digo iminência do aquecimento global, algo que é iminente é algo que está prestes a acontecer. Prestes a acontecer. Enquanto que eminência lembra de político, que eles gostam de colocar essa palavra. Eminente prefeito. Eminente é uma coisa que tem qualidade aí do que é eminente, ou seja, supremacia, é algo que está acima, é uma pessoa que é respeitada como o eminente governador, o eminente presidente da República. Então, geralmente a gente utiliza para políticos, né, essa palavrinha. Mas bora lá. Então, a letra A trocou aí. Eminência por iminência, trocou o significado. Então a gente vai dizer aí que está errado. Por exemplo, a nossa prova está iminente, porque já é agora domingo, está prestes a acontecer. Letra B. A primeira tentativa de promover de forma multilateral a redução. Aí ele fala aqui, em que participam mais que 2 países. Olha só. Quando eu falo multilateral, multi quer dizer o quê? Multi quer dizer vários. Lateral quer dizer vários lados. Então, nesse caso aqui, no contexto em que estava inserido, lá no texto,
falava sobre discussão multilateral aí em relação a países. Então, multi quer dizer vários, vários lados, então tem que haver a discussão de vários países. Se são vários países, então a gente tem que ter mais do que 2 países, não é? Então a gente vai dizer aí que o nosso gabarito é letra B. O gabarito dessa questão, então, já é a letra B. Vamos analisar então as outras alternativas. Letra C. James, cientista sênior. Deixa eu colocar aqui o marca-texto. Cientista sênior. Ele fala que sênior é aquele que tem mais idade em relação a outro. A gente vai dizer que sênior não é o que tem mais idade, mas sim o que tem mais experiência. Então vamos anotar isso daí. É o que tem mais experiência. Então a gente vai dizer que essa daí contém erro. Não tem a ver com ter mais idade. Letra D. James participou de uma audiência no Congresso americano. E aí fala que audiência é a mesma coisa de público. Quando diz que ele participou de uma audiência no Congresso, aqui a gente está querendo dizer que ele participou de uma reunião. Não tem a ver aí com público. A audiência até pode ter sentido, né? De público, teve muita audiência, só que nesse caso é aquela audiência de reunião, tá? Então não pode ser a letra D. Letra E. Avisou que havia um consenso científico. Ele fala que é algo sensato, que tem cautela, prudência. Não, não é esse o sentido. A gente vai dizer que consenso aqui é aquela uniformidade de opinião em que todos concordam, né? Existe um consenso científico. É uma uniformidade de opinião. Então não pode ser também a letra E. Gabarito, então, da questão 80, letra B. Questão de número 81, a gente finaliza aí a parte de semântica com um conceito de hiperonímia e de hiponímia. O que é hiperonímia? Quando a gente diz o seguinte, preparatórios, a gente tem que preparatórios é um item, é uma palavrinha aí de maneira geral. A gente diz assim que é de forma geral. Quando eu coloco um tipo de preparatório ou um exemplo, como por exemplo o EP, a gente tem algo que é mais específico. Se é algo mais específico, a gente vai dizer que foi do geral para o menor. Então a gente vai dizer que o geral tem aí uma ideia de hiper, ou seja, hiperonímia, hiperonímia. E quando a gente vai para o menor, a gente diz que tem uma ideia de hiponímia. Hiper quer dizer maior. Então, hiperonímia é aquele que abrange mais. Então, a gente vai dizer que tem uma ideia de hiperonímia. Então, nosso gabarito fica sendo letra E. Então, a gente acabou de ver aí a diferença de hiper, que é maior, para hipo, que é a ideia menor. Então, há uma ideia aí do maior, que é preparatórios, uma hiperonímia. Vamos lá, então, para a questão de número 82. Vamos agora para as questões de redação oficial. Professor, por onde é que a gente estuda isso? É só você colocar lá no Google, MRPR, Manual de Redação da Presidência da República. Tem aluno perguntando se é por aqui que estuda redação discursiva. Não, aqui é outra matéria à parte que colocam aí para os professores de português ministrarem. Então vamos recapitular aqui o que é mais importante ver nesta disciplina. A gente tem que ver primeiro quais são os atributos. Quando a gente fala de atributos, é a mesma coisa de princípios. Então vamos colocar aqui, ó, a gente vai ver agora quais são os atributos. E aí a gente pode ver que atributo é a mesma coisa de princípio ou de requisito. Então vamos anotar esses outros nomes. A banca pode cobrar com o nome requisitos, que inclusive caiu uma questão dessa agora na prova de bombeiros, neste domingo. Ela cobrou com o nome requisitos, mas pode ser atributos, requisitos ou princípios. Lá no manual tem atributos, mas a banca ela pode colocar qualquer um desses nomes, princípios. Então vamos lá, quais são os princípios? O primeiro é o princípio da clareza, que diz que você tem que ter um texto claro, que dê para entender, que não tenha duplo sentido. Clareza e precisão. Precisão é você saber escrever bem para não gerar ambiguidade no texto. Precisão. Tem que ter, não pode ter erro de pontuação, o texto tem que ser claro, na ordem direta, fala sobre isso. O segundo é o da objetividade. Objetividade é um que se confunde com concisão. Então a gente tem objetividade e concisão.
Qual é o macete que a gente vai utilizar para acertar na prova? Objetividade tem duas letras D aqui, ó. Então a gente vai dizer que objetividade é ir direto ao assunto. Ir direto ao assunto. A banca gosta de colocar sem voltas, sem rodeios aí, ir direto ao assunto. Enquanto que concisão, a gente vai dizer que concisão é você dizer o máximo com o mínimo de palavras. Por isso que se parece, né? Dizer o máximo com o mínimo de palavras. O próximo princípio aí é o princípio da coesão e coerência. Esse a gente utiliza na nossa redação discursiva, né? Coesão e coerência. Coesão é você saber interligar frases, interligar parágrafos, usar conectivos, fazer referência textual. E coerência tem a ver com o sentido do texto. É um texto que começa, se desenvolve e termina falando de um assunto só, que não gera aí problemas de sentido. O quinto princípio é o princípio da impessoalidade. Esse daqui vocês já conhecem. Lá faz parte do LIMP, né? Do artigo 37 da Constituição Federal, os princípios aí da administração pública. Tem um deles que é a impessoalidade. Impessoalidade, que é você não colocar impressões pessoais. E o último é a formalidade e padronização. Formalidade e padronização. A gente estuda em redação oficial o tópico de número 1 só sobre princípios. Padronização. O tópico de número 2, a gente estuda só, deixa eu colocar aqui, princípios. 2, a gente estuda a formalidade, que é o uso aí dos pronomes de tratamento. E depois a gente estuda a padronização no tópico de número 3, que é o padrão ofício. Então, nessa primeira questão, a gente vai falar só de atributos. O primeiro atributo aí, ó, a gente tem aí ele que não seja atributo. Objetividade é um atributo, formalidade, impessoalidade e concisão. A banca vai dizer retórica faz parte de um atributo. Desculpa, retórica é a arte de falar bem, né? Precisa de retórica? É ideal, mas não está lá no manual. Aí vai falar verbosidade, vai colocar um monte de palavrinha lá que não está no manual. Então, retórica não está, gabarito, letra D. Questão de número 83. Considerando as recomendações do Manual da Presidência da República, assinar a alternativa que conceitue corretamente o atributo da objetividade. Lembra que eu falei para vocês? A gente vai marcar aquilo que tem letra D, objetividade, ir direto ao assunto. É ir diretamente ao assunto, sem voltas, sem redundâncias, sem rodeios. Gabarito, letra B. O que é isso aqui? Dizer o máximo com o mínimo. Isso aqui é concisão. É a abstração da pessoalidade. É você tirar a pessoalidade. É o quê? Impessoalidade. E decorre de um princípio da administração, né? Letra D é o texto que possibilita imediata compreensão. É a clareza. Clareza. Caiu no concurso dos bombeiros esse daqui. Para fazer aquela questão dos bombeiros, precisava saber só desse princípio. O restante que estava lá não era princípio. Beleza? Uma questão muito fácil, essa dos bombeiros. Diz respeito à civilidade no próprio enfoque dado, ao assunto do qual cuida a comunicação. Então, quando você fala aí de civilidade, a gente vai dizer aí, no próprio enfoque dado ao assunto, a gente vai dizer que essa comunicação ela tem que ser formal. Então, a gente vai ter aí a questão da formalidade e da padronização. Padronização. Então, gabarito, letra B. Questão de número 84. A gente tem aí agora o emprego de Vossa Senhoria versus Vossa Excelência. Vossa Excelência. Quando é que a gente utiliza Vossa Excelência? Só para o alto escalão. Presidente da República, vice-presidente, ministros, secretários, oficial general das Forças Armadas. É o único tipo de militar que é citado lá no manual. É oficial general das Forças Armadas. E aí a banca coloca assim, outros postos militares, ela coloca como Vossa Senhoria. É o único item que cita Vossa Senhoria. Qual é o único item que cita Vossa Senhoria?
outros postos militares. Agora, o alto escalão, embaixador, presidente, deputado, oficial general, tudo isso daqui é o quê? Vossa Excelência. Tudo isso é Vossa Excelência. Enquanto que soldado da Polícia Militar se encaixa em outros postos militares, logo Vossa Senhoria, gabarito letra E. Questão de número 80, essa daqui, pessoal, dê uma olhada. Página 23 do manual, viu? Página 23, tem uma tabelinha lá com umas 15 autoridades. Vale a pena dar uma lida. Todas elas, Vossa Excelência. O único que é Vossa Senhoria, outros postos militares. Questão de número 85. Sobre o gênero textual ofício, assinale a alternativa correta. Então, a gente tem o padrão ofício. Por se tratar de uma comunicação interna, são opcionais as informações referentes à data e ao local. A gente vai dizer que todo documento oficial tem que ter o quê? Local e data. Então, aqui a gente vai dizer que é errado. Não é opcional, é obrigatório. Letra B, no endereçamento a personalidades com o tratamento de Vossa Senhoria, a forma correta de registro é para o senhor ou para a senhora. Quando a gente vai colocar lá um endereço, a gente tem duas opções. Se a gente utiliza, vamos colocar aqui o macete, no endereço, a gente pode se direcionar a uma autoridade do alto escalão, ou seja, a Vossa Excelência. Ou então a gente pode se dirigir a alguém que é do pequeno escalão, Vossa Senhoria. Se a gente utiliza Vossa Excelência, a gente coloca assim lá no endereço, a Sua Excelência, o senhor fulano de tal. A Sua Excelência, o senhor fulano de tal. Eu não poderia colocar aqui a Sua Senhoria, o senhor. Porque não ia ficar estranho? A Sua Senhoria, o senhor, ou a Sua Senhoria, a senhora? Não ia ficar estranho? Então o manual diz que a gente coloca só assim, ao senhor ou à senhora. Ao senhor ou à senhora. Só que aqui na questão ele diz que é para o senhor ou para a senhora. Não, o manual diz ao senhor ou então à senhora. E não para. O manual não coloca assim. Então a gente vai dizer aqui que a letra B ela está incorreta. Vamos lá para a letra C. O componente assunto deve conter... O assunto é o componente que mais cai. O assunto ele deve conter uma frase que resume o conteúdo do ofício de forma nominal, ou seja, a gente não utiliza verbos. Então, colocar lá o assunto do ofício. Reunião, ou discussão, ou solicitação, e aí continua. Tem que ser nominal. Não pode ter verbos, tem que estar em negrito e tem que resumir de maneira clara aí o que tem lá no ofício, o que trata o ofício. Então, gabarito, letra C. Gabarito, letra C. Letra D. A gente não utiliza mais as expressões doutor, excelentíssimo, vamos colocar aqui. O único que ainda usa é excelentíssimo. Excelentíssimo é o único vocativo que a gente usa e só pode ser utilizado para os 3 chefes do poder. Professor, quais são os chefes do poder? A gente tem aí o presidente da República, o presidente do Congresso Nacional e o presidente do STF. Só esses aí são excelentíssimos. E aí tem gente que coloca para um juiz. Excelentíssimo juiz. Não, não pode. Pelo manual, não pode. E ainda tem gente que coloca assim, excelentíssimo juiz. Aí fala, ops, erro de... foi erro aí do corretor, nadinha. Bora lá, então não pode usar doutor, belíssimo, digníssimo, não, ilustríssimo. A gente só usa Vossa Excelência e Vossa Senhoria. Não utiliza esses outros termos aí, não. Letra E. E excelentíssimo para os 3 chefes do poder. Excelentíssimo senhor presidente da República, excelentíssimo senhor presidente do STF e do Congresso. Letra E. Como forma de despedida, podem-se utilizar diversos tipos de saudações, como atenciosamente e sem mais para o momento, não. Ou a gente coloca atenciosamente, ou a gente coloca respeitosamente. Respeitosamente. A gente coloca um desses dois. A gente vai utilizar respeitosamente
para aqueles que estão no mesmo patamar que a gente, na mesma hierarquia, ou para aqueles de hierarquia superior, e atenciosamente para hierarquia inferior. Então aí tem um erro, nosso gabarito fica sendo letra C. Questão de número 86. Sobre o padrão ofício, então vamos ver aqui o padrão ofício, assinale a alternativa correta. Letra A. Quando o ofício for dirigido a uma autoridade tratada por Vossa Senhoria, a forma correta de preenchimento do endereçamento é a Sua Senhoria, o Senhor. Eu falei para vocês que isso aqui fica esquisito, né? É só o quê? Ao Senhor ou à Senhora. Não tem essa repetição aí não, é desnecessário. Vamos aí a letra B. No fecho do ofício, a gente deve utilizar atenciosamente para autoridades de mesma hierarquia ou hierarquia inferior. Então a gente vai dizer aqui que o nosso gabarito é letra B. 86, letra B. Mesma hierarquia ou hierarquia inferior. Deixa eu só corrigir aqui. Mesma hierarquia ou hierarquia inferior atenciosamente. Desculpa. Respeitosamente só para um patamar acima da gente. Letra C. Por se tratar de uma espécie de título do ofício, o conteúdo do campo assunto não é acompanhado de ponto. O assunto é uma frase nominal, sem verbo, que resume o texto, e como toda frase tem que ter um ponto final, não é? Assim como a data também, a gente coloca um ponto final depois de colocar a data. Então, sim, é acompanhado de ponto. Então, aqui tem um erro. Letra D. Na identificação do signatário do ofício, ou seja, quem envia o documento, devem constar as seguintes informações: nome, cargo e telefone ou e-mail, não. Telefone e e-mail a gente coloca como informação acessória no rodapé. Então vamos colocar aqui, ó. A gente coloca no rodapé, isso é informação acessória. A gente só coloca o quê? O nome e o cargo. Então isso daí não coloca lá na identificação do signatário. Esse signatário é o finalzinho, você coloca lá Mateus, Iata, tal, chefe não sei de quê. E aí você vai e assina. É o fechozinho do documento, é o final, a identificação do signatário. Então aí não precisa colocar telefone, e-mail, isso aí é no rodapé. Então a gente vai dizer que isso aqui está errado. Letra E. A numeração de páginas é obrigatória desde a primeira página? Não. A gente vai dizer que se só tem uma página, não precisa colocar número. Por quê? Porque já é a primeira página, eu não vou me perder. Se só tem duas páginas, eu também não preciso colocar número, porque eu sei que o início é a primeira e a última é a segunda. Agora, a partir de 3, é obrigatório a gente colocar a numeração. Então é a partir, não é desde a primeira página, não. A gente vai dizer que a primeira página não precisa. É a partir de 3 páginas que a gente utiliza aí de maneira obrigatória a numeração da página. Do mesmo jeito com os parágrafos. A partir de 3 a gente também numera os parágrafos. Então a gente vai dizer aí que tem erro. Gabarito, letra B. Questão de número 87, a gente vai trabalhar aqui agora a variação linguística. Assinale a alternativa em que se verifica a utilização da linguagem coloquial. A gente vai falar aqui de linguagem coloquial. A gente tem dois tipos de linguagem. A gente tem a linguagem formal e a gente tem a linguagem informal. Linguagem formal e linguagem informal. A linguagem formal é aquela prescrita pela gramática, é aquela em que o português ele é todo correto, sem nenhum erro de ortografia, de pontuação. É aquela também que alcança um maior prestígio social e que é tida como a correta aí pelos gramáticos. Enquanto que a linguagem informal é aquela que se utiliza de gírias, de expressões, é o que a gente utiliza no dia a dia, é a que a gente fala com o nosso colega. Por isso que ela é chamada também de linguagem coloquial, enquanto que a de cima é chamada de linguagem formal, ou linguagem padrão, ou então linguagem culta, um desses nomes aí. Então vamos lá. Letra A, onde é que a gente tem linguagem coloquial? Letra A, todos os lugares são marcados previamente. É impossível que todo mundo tenha sempre tanta pressa. Agora, dali a pouco, entrou uma perua.
Olha, isso daí é linguagem informal, isso é o que a gente utiliza no dia a dia, né? Peru é um nome, é como se fosse uma gíria, uma expressão. A linguagem informal, ela é composta por gírias, ela é composta por reduções de verbos. Ela é, por exemplo, tá em vez de está, é composta aí por expressões do dia a dia, por recursos da oralidade. Professor, o que são recursos da oralidade? É o que a gente utiliza na fala, no dia a dia. Então a gente vai dizer que o nosso gabarito letra C. O restante, ó, só linguagem formal. As pessoas andam esquecendo as regras mínimas. É justo que um cliente tenha suas vantagens. Lembrando que aqui ele colocou de maneira correta em relação à regência, ó. Quem esquece, esquece algo. Se ele tivesse colocado errado, aí era linguagem informal. Mas ele colocou certo, né? Porque quem esquece, esquece algo. Regência perfeita, linguagem formal. A única linguagem informal, letra C. Questão de número 88. Assinale a alternativa em que o emprego da norma padrão e as escolhas lexicais realizadas contribuem para o alto grau de sua formalidade. Vamos ver aí, ó. Letra A, que diacho é isso? Sei lá. Isso daqui é informal. Letra B, este egrégio e fidalgo cronista lembra que, olha, correto aí, né? Quem lembra, lembra algo. Lembra que também foram registrados recuos, concordando, ó, recuos registrados na Argentina. Isso daqui é um alto nível de quê? De formalidade. Gabarito, letra B. Em vez de falar filho de alguém, filho de algo, ele coloca fidalgo. Tudo corretinho aí, palavra aí formal. Já na letra C, ó, quando a gente diz assim, isso é recurso da oralidade, né? Nosso amado Brasil, o fenômeno foi registrado em Alagoas. Esse assim aí é um fenômeno é uma expressão da fala, né? Do dia a dia, da oralidade. Cadê o verão? Na formalidade a gente utiliza onde, né? Vamos anotar aqui também que uma que o pessoal utiliza muito é o pra. O pra é informal, tá? Pra é informal, o formal é para. Então essas reduções, né? Como a gente colocou aqui, reduções. Letra E, a estação já está puxando, olha só, puxando o carro, linguagem figurada. Linguagem figurada é recurso também da informalidade. Então, gabarito, letra B. Questão de número 89. A gente tem agora os tipos propriamente ditos de variação linguística. A gente tem uma variação que ela é chamada de social, a gente tem outra que é chamada de histórica, a gente tem outra que é chamada de geográfica e a gente tem outra que é chamada de registro ou de estilo. As duas são a mesma coisa. O que é uma variação de registro ou de estilo? É essa que a gente acabou de falar. É essa que fala da linguagem formal barra informal. É você mudar aí o tipo da linguagem, formal ou informal. Essa é a variação de registro, registro formal e informal, ou estilo formal e informal. O que é variação geográfica? É a variação do lugar, ou seja, regional. Dependendo aí da região, as pessoas falam de uma forma. Por exemplo, tem gente que chama de macaxeira, tem gente que chama de aipim, né? Tem gente que chama de mandioca. Isso depende do lugar. Então, as expressões também aqui em Recife, o pessoal fala baratinar, como sair, né? Na minha região é dar um rolê. Então, muda aí expressões, gírias, oxente, vice, bar, pessoal do sul, barbaridade, tchê. Então tem isso, né? Como é que o pessoal, por exemplo, de São Paulo fala? E aí, mano, ô mãe, põe minha comida, põe ali na porta. Eles falam assim, né? Como é que o mineiro fala? Uai. Como é que o pessoal do Acre fala, por exemplo? Brincadeira, o Acre não existe. Brincadeira também, vamos lá continuar. Essa é a variação regional, depende do lugar. O que é a variação histórica? É aquela através do tempo, também chamada de temporal. É quando alguma palavra entra em desuso ou então ela sofre alteração. Como assim, professor? Por exemplo, uma palavra que entrou em desuso, que a gente não observa mais, a palavra amancebada. O que é amancebada?
Amancebada evoluiu, ninguém usa mais. Depois o pessoal chamou de Kenga. Hoje em dia é só cônjuge, né? Então a gente não utiliza mais essa palavra. Entrou em desuso. Ou alteração ao longo do tempo, é o que a gente chama de lei do mínimo esforço. Quando a gente tinha antigamente vossa mercê, que virou vós mercê, e hoje é só você. Então essa aí é uma variação através do tempo. E a variação social é através de grupos sociais. Como assim, professor? Grupos sociais? A gente tem grupos sociais por meio da idade. Pessoas de 20 anos falam diferente do que pessoas de 80 anos falam. A gente tem variação por meio do sexo, o grupo social masculino, feminino. Homens entre si falam de uma forma e mulheres utilizam suas gírias próprias. Então a gente tem aí, dependendo da idade, do sexo, da condição financeira, tudo isso quem tem mais dinheiro tem mais educação, então fala melhor. Tudo isso é um tipo de variação social. Analisando aqui o texto, a gente tem assim: os pirralhos dobravam a língua diante dos pais, e se um se esquecia de arear os dentes, o que é isso? Arear os dentes? Parece que é escovar, né? Bora lá. Antes de cair nos braços de Morfeu, isso aqui parece que é dormir, né? Era capaz de entrar no couro, isso aqui parece que é apanhar. Não devia também se esquecer de lavar os pés, sem tugir nem mugir, parece que é sem reclamar. Nada de bater na cacunda do padrinho, nem de debicar os mais velhos, pois levava tunda. Olha só, isso aqui a gente não utiliza. São palavras que estão em desuso, desuso. Então, que tipo de variação é essa? Variação histórica, gabarito, letra B. Vamos para a questão de número 90. A gente tem aqui um mapa do Brasil e várias gírias, ó, pessoal do Rio Grande do Sul, piá, São Paulo, mano, Rio de Janeiro, aí, cria, uai, oxente, aqui na Bahia, Pernambuco, Nordeste, né? Borogodó, curumim. Então, tudo isso daí, ó, bom, absurdo. Tudo isso daí é o quê? São gírias dependendo do lugar, da região. Então, que tipo de variação é essa? Variação regional. Gabarito, letra C. A gente vai dizer que cada uma dessas variações tem outro nome. A gente vai dizer que esse prefixo dia quer dizer através, a variação histórica é através do tempo, ou seja, através do cronos. Crono é tempo, lembra de cronológico. Então é variação diacrônica, pode ter esse segundo nome. Variação social é através das camadas sociais, camadas sociais. Então pode ter esse nomezinho aqui, ó, diastrática, diastrática. Lembra que extrato não é camada? Extrato com S é camada. Quando eu digo assim, estratosfera, é uma camada da atmosfera. Regional é do lugar, ou seja, através de, da região, do lugar, do topo. Topografia, estuda o quê? Terreno, a região, lugar, né? Então, diatópica. Variação de estilo de registro. Toda hora está mudando de registro, formal e informal. Muda de fase toda hora. Então é diafásica. Diafásica. E letra E, variação estrutural. Nem existe, né? Nem existe essa daqui. Então, atentar aí, porque pode também cair um desses nomes aqui. Questão de número... Coloquei o gabarito, letra C. Questão de número 91. Um fala macaxeira, outro mandioca, aipim, são nomes diferentes para a mesma planta. Aí o outro fala, e esse toco aí, ploque? A gente vê aí variação de um mesmo nome, macaxeira, mandioca e aipim. Isso daí depende do lugar, ou seja, é variação diatópica. Lembra que topografia estuda o terreno, lugar? Então topos é lugar, variação diatópica, também chamada de variação regional, que também é chamada de variação geográfica, é do lugar. Gabarito, letra A. Questão de número 92. Ainda em relação ao trecho. Esses últimos, aí aqui a gente tem um assunto do edital chamado de mecanismos de coesão. Mecanismos de coesão. Então, olha só, ainda em relação ao trecho, esses últimos costumam ser até solicitados pelos pacientes, mas devem ser evitados. O que devem ser evitados? Esses últimos, não é? Só que eu não repeti aqui, eu não repeti. A gente chama esse recurso aqui
de coesão por omissão. Coesão por omissão. O que é uma coesão por omissão? É quando a gente não repete o trecho para não ficar enfadonho. Em vez de falar, o professor chegou à sala, o professor colocou o tablet junto à mesa, o professor apagou, para não ficar o professor chegou à sala, colocou o tablet, apagou o quadro. Então não preciso repetir, né? Eu deixo o sujeito oculto, omisso aí na frase. E eles também podem afrouxar o controle dos impulsos, além de causarem dependência. Tudo isso se refere a esse termo que está antes. Então vamos lá. Fazem uma referência por meio de, letra A, uma referência, uma coesão por omissão, em que se oculta o termo já conhecido do leitor, ou seja, indica também um sujeito oculto. Lembrando que todo nome diferente que caia na prova, a gente vai chamar de sujeito oculto. Se cair sujeito elíptico, desnencial, omisso, elidido, qualquer nome assim é sujeito oculto, certo? Então, gabarito já é letra A, coesão por omissão, em que se oculta o sujeito. Letra B, zeugma é uma omissão também, mas zeugma é em que se oculta um termo independente de ter sido mencionado antes ou não? Falso, porque aqui foi mencionado, né? Então não é assim, ele foi mencionado. Letra C, coesão por anáfora. O que é uma coesão por anáfora? É uma coesão que se refere a algo que foi dito antes. Então, até aí está correto, porque eu estou me referindo a algo que está antes, que é esses últimos, não é? Só que em que se usa um elemento para anunciar o outro ainda não mencionado, não, já foi mencionado. Não é catáfora, porque catáfora é aquilo que se refere a algo que ainda vai ser dito. Quando eu digo assim, este é o meu sonho, 2 pontos. Aí o este indica o quê? Qual é o sonho? Este é meu sonho, 2 pontos. Ser aprovado no concurso da PMPE. O este, ele se refere a uma ideia que está depois. Então, é uma catáfora. Letra E, referenciação nominal. Referenciação nominal é quando a gente utiliza um nome para não repetir. Por exemplo, quando eu digo assim, Matheus Iata entrou na sala e foi ao quadro. Aí é omissão, foi ao quadro. Coloco, Matheus Iata entrou na sala, ponto. O professor foi ao quadro. Para não repetir Matheus Iata, eu coloquei um nome aí. Eu fiz uma nominalização, que a gente chama, colocar um nome. Mas não tem nada a ver que se emprega um nome para recuperar um termo, não. A gente fez foi uma omissão. Gabarito, letra A. Vamos ver mais um aí de mecanismos coesivos. Assinale a alternativa em que o trecho é marcado pela pessoalidade. Vamos marcar aqui. Quando é que um texto tem pessoalidade? Quando tem impressão pessoal. E quando tem impressão pessoal, ele tem opinião. Ou então, uso de primeira pessoa. Então, vamos ver aí. Qual é o texto alternativo que tem isso? Letra A. Esses aparelhos são enviados para distribuir medicamentos em lugares remotos e de difícil acesso. Não tem opinião, não tem primeira pessoa. O tema desta coluna são os drones, a despeito dos quais tendemos, quem tendemos? Nós, primeira pessoa. Nós tendemos a pensar no uso convencional. Então, nosso gabarito fica sendo letra B, tem sim recurso de pessoalidade, impressão pessoal, impressão de primeira pessoa do plural. Gabarito, letra B. E aí as outras a gente não tem, ó. Entregar remédios num país em que existem muitas florestas. Colunista encerra sua coluna vislumbrando a possibilidade desse método. Daí que se empregou, daí é informal, mas não é pessoal. Daí que se empregou a estratégia de colocar nos drones pequenos pacotes de remédios, tal. Também não tem marca de impressão pessoal, gabarito, letra B. A partir da questão de número 94, a gente vai trabalhar texto, interpretação de texto e também a parte de tipologia textual. Então vamos lá para o texto da nossa questão 94, que inclusive é uma questão autoral. Eu tive o trabalho de procurar esse texto. Qual é a curiosidade a respeito da nossa banca? A nossa banca trabalha textos interessantes, um pouco extensos, não muito grandes, mas um pouco extensos, sempre textos atuais e interessantes. Eu coloquei um texto que fala sobre inteligência artificial, tirei lá da BBC News. Inclusive, inteligência artificial é um possível tema para a redação da nossa prova, visto que clima, inteligência artificial, meio ambiente,
Tudo isso daí foi amplamente discutido de agosto a dezembro de 2023. Então, o tema deve ser algo discutido nesse período. Beleza, inteligência artificial foi eleita a palavra do ano, aí, segundo o dicionário Collins. Então, é um forte tema para a nossa redação e um texto atual que eu trouxe aqui para vocês. A gente sempre vai dizer que a nossa banca gosta de trabalhar dados. Sempre que chegarmos aí a dados, a gente vai tentar destacar. Então, vamos lá. No mundo da tecnologia, 2023 talvez seja lembrado como o ano em que a inteligência artificial generativa, aquela capaz de gerar textos ou imagens em resposta a solicitações em linguagem comum, se tornou popular. De códigos de computador a obras de arte, ensaios, os sistemas generativos de IA podem criar rapidamente uma gama de conteúdos que, embora não sejam perfeitos, viraram uma ferramenta essencial em alguns setores e profissões. Isso aqui é tão bizarro que teve uma obra chamada Frankenstein que ganhou aí um prêmio de arte em 2023. Depois descobriram que essa obra foi gerada por inteligência artificial e depois ela foi desqualificada. Então a gente tem que estar sempre atento aí à atualidade. Continuando, apoiado pela Microsoft, o ChatGPT da OpenAI, né, abriu caminho com seu lançamento no final de 2022. E concorrentes têm pipocado desde então. Então surgiu o ChatGPT e depois os concorrentes pipocaram, surgiram. Um dos movimentos mais significativos cresceu neste mês, quando a Alphabet, proprietária do Google, revelou o Gemini, outra inteligência artificial. Uma IA que será integrada aos produtos da Google, incluindo seu chatbot e mecanismo de busca. Mas a criadora do ChatGPT, a OpenAI, né, tinha falado errado no começo, OpenAI ou OpenAI só, né, como o pessoal fala, diz que não está parada. A empresa promete uma versão mais poderosa de seu software no próximo ano. Então, a gente tem aí o presidente, acho que é Sam Altman, o presidente da OpenAI, ele foi demitido e aí todo mundo lá da empresa falou, se ele não voltar, a gente não trabalha. Muito interessante a gente ler sobre atualidades. E aí, quando o cara voltou, o cara tinha sido demitido. Ele disse: próximo ano a gente vai lançar uma ferramenta que ninguém imagina, muito mais poderosa. Olha só, em novembro, em uma conferência para desenvolvedores de softwares, o presidente da OpenAI, Sam Altman, ele tinha sido demitido e o cara voltou. Disse: o que lançamos hoje vai parecer antiquado, ou seja, antigo, em relação ao que estamos ocupados criando para vocês agora. Mas alguns alertam que não devemos nos empolgar tanto. Aí a gente tem outro especialista aqui, ó. Ben Wood, analista-chefe da CCS Insight, diz que a IA generativa sofrerá um banho de água fria. Ele é o do contra aí. Ele diz que acreditamos que o hype ignorou alguns obstáculos que vão desacelerar o processo um pouco no curto prazo, diz ele. E ressalta que é muito caro desenvolver e operar um sistema generativo de IA, requer muito poder de computação e chips caros e escassos. Para mitigar esses custos, ele prevê que parte da IA migrará para sistemas híbridos, onde parte do processamento será feito localmente, no laptop ou telefone do usuário. O Wood também diz que a regulamentação e as batalhas legais podem esfriar a febre pela IA generativa. Então vamos para a nossa questão. De acordo com o texto, é correto afirmar que, ignorem essas palavras sublinhadas, é um bug do site quando a gente copia e cola. O ano de 2023 será marcado como o ano da inteligência artificial generativa, em que se tornou popular. Muito cuidado, porque isso é questão de reescrita. Não basta nada para que você gabarite. Inclusive, uma leitura atenta aí do texto permite que você acerte a questão. É reescrita. Então, ó, será marcado como o ano em que essa inteligência artificial se tornou popular. Será que tem dessa forma no texto? No texto diz que talvez seja lembrado. Então, muito cuidado. Então, a gente vai dizer que aqui tem erro. Não será lembrado. Talvez seja lembrado. Então, não vamos marcar a letra A. Letra B. O lançamento do ChatGPT despertou o surgimento de outras novas tecnologias, como a Gemini do Google, né? Tem surgido, tem pipocado aí concorrentes. Então essa daí tende a ser o nosso gabarito.
Vamos ver a letra C. Segundo Sam Altman, que é o presidente aí da OpenAI, ele lançará uma tecnologia mais antiquada? Não, é o contrário. A de hoje que vai ser mais antiquada, não é mais antiga. Então, um erro de referência aí. Letra B. Ben Wood acredita que por possuir elevado custo de desenvolvimento e operação, a IA deixará de ser utilizada em 2024. Olha, muito cuidado. Ele realmente acredita que vai sofrer um banho de água fria, mas em nenhum momento diz que vai deixar de ser usada. O que vai acontecer é um processo de que as pessoas vão desacelerar esse processo aí de usar a inteligência artificial e não deixar de usar. Tá? E letra E, a ideia principal do texto é defender o chat GPT, haja vista sua importância, não é falar de maneira geral sobre inteligência artificial, chat GPT, Gemini e entre outras. Isso é um erro de redução, é pegar uma ideia pequena e tornar como ideia principal. Então aqui a gente tem erro. Gabarito, então, de fato, letra B. Questão autoral aí. Vamos lá para a próxima. Uma questão da banca agora. Clínica virtual. Um consultório médico de porte médio com até 10 profissionais conta com aproximadamente 20 mil cadastros de pacientes que geram pilhas de prontuários acumuladas em caixas de papelão. Então aqui ó, a gente está falando de pilhas de prontuários acumuladas em caixas de papelão. Para resolver essa questão física e transformar toda essa quantidade de dados em informações úteis para o diagnóstico, o publicitário, nome de autoridade, ó, vou destacar, Tiago Delgado criou o Medicina Direta, plataforma para a criação de sites médicos, prontuários eletrônicos e prescrições digitais de receitas. Com um banco de dados digital e melhor qualidade de processamento, o corpo clínico consegue transformar dados em informações que podem ajudar no tratamento e beneficiar os pacientes, afirma Delgado. Com mais de 500 clientes, lembra informação numérica, a banca gosta de trabalhar. Com mais de 500 clientes, a empresa também desenvolveu um aplicativo para iOS e pretende lançar um serviço para que o médico analise os exames dos pacientes diretamente na plataforma. Outro serviço voltado para a comunidade médica foi desenvolvido em 2012 por 3 colegas. 3 colegas desenvolveram, então, o PebMed. A startup já criou 20 aplicativos que têm conteúdo direcionado a diferentes práticas de medicina, como guias de anatomia humana e de medicamentos. Até agora, mais de 325 mil downloads foram realizados para iOS e Android. Os médicos vão para os plantões com um caderno de anotações, mas queremos que eles tenham informações precisas. E não só com a papelada, diz Bruno Lagoeiro. Quem é Bruno Lagoeiro? Outra autoridade, vou destacar, ele é um dos sócios da empresa. O profissional terá segurança na hora de checar uma dose de medicamento ou verificar um novo tratamento. A partir da leitura do texto, é correto afirmar que, letra A, a plataforma Medicina Direta tem como objetivo diminuir a quantidade de médicos em consultórios? Não, não é para diminuir os médicos, é para diminuir a pilha de papel de prontuário. As pilhas de papel é o quê? De prontuário, a questão física, não é a questão dos médicos. Então tem um erro de contradição. A alternativa diz uma coisa e o texto diz o contrário. Para Bruno Lagoeiro foi quem? Foi o do PebMed, né? Bruno Lagoeiro, PebMed. Então, para Bruno Lagoeiro, as anotações em cadernos feitas pelos médicos são exatas. Ele diz aqui, ó. Queremos que eles tenham informações precisas, exatas. Então, se eles querem isso, é porque eles não têm ainda. Então, aqui, ó, ainda não são exatas. Eles querem isso. Tem um erro de contradição. Letra C. PebMed é um aplicativo criado por Bruno Lagoeiro? Não. Foi criado por 3 colegas. Bruno Lagoeiro é o quê? É um dos sócios da empresa. Perceberam que não precisa de nada para a gente acertar essa questão, além da leitura atenta do texto? Então é uma questão para você gabaritar na prova. Errado, contradição, ele é só um dos sócios, ele não criou. Foram 3 colegas. Para Tiago Delgado, agora Tiago aqui é do primeiro, né? Tiago Delgado, olha só, é o do Medicina Direta. Para o Tiago Delgado, dados não são necessariamente informações relevantes para o tratamento. Ele diz aqui, ó, Tiago Delgado diz que
essa quantidade toda de dados, ele quer transformar em informações úteis. Então, eu tenho de um lado dados e do outro informações úteis. Então, dados não são necessariamente informações úteis, já que eu preciso transformar eles em informações úteis. Então, aqui, ó, não são necessariamente informações úteis, relevantes. Eu preciso que haja essa transformação, uma reescrita do texto, né? Gabarito, letra D. E a empresa de Thiago Delgado tem 500 clientes. A gente viu esse 500, né? Mais de 500 clientes. Então, cuidado aí na hora da reescrita. Gabarito, então, letra D. Questão de número 96, questões de mecanismos de coesão, referência textual. Bora lá. Sobre os mecanismos de coesão empregados no texto, assinale a alternativa correta. Letra A, para resolver essa questão física. Que questão física? Lembra? A pilha de prontuários. Aí diz assim, no primeiro parágrafo, a expressão destacada retoma pilhas de prontuários acumuladas em caixas de papelão. Tudo certinho aí, né? Vamos deixar de stand-by. Letra B, até agora, mais de 325 mil downloads foram realizados. Diz que a expressão se refere a 2022. Vamos ver. Quando ele diz até agora, é até o momento da matéria, até 2015, né? Então aqui não é 2022. Essa questão caiu no ano de 2022. Olha aí, poderia pegar muita gente, né? Cuidado. Letra C. Diz Bruno Lagoeiro, um dos sócios da empresa. No segundo parágrafo, o termo destacado se refere à plataforma Medicina Direta. Bruno Lagoeiro é da Medicina Direta? Vamos ver aqui. Bruno Lagoeiro, Medicina Direta, já estou vendo aqui, é Thiago Delgado, né? Medicina Direta. Bruno Lagoeiro é sócio do PebMed. Então a gente vai dizer aqui, ó, que tem erro de referência. A empresa não é Medicina Direta. É PebMed, mecanismo de coesão, é basicamente referência textual. Então, tomar cuidado. Letra C. Mas queremos que eles tenham informações precisas. Isso daí é um recurso coesivo para evitar a repetição? Não, é um recurso coesivo adversativo e não para evitar a repetição. O que evita a repetição é a coesão por omissão, por troca por um nome, né? Então isso daí não evita repetição. Isso só serve para indicar oposição. Letra E. Mas queremos que eles tenham informações precisas. No segundo parágrafo, o termo se refere a plantões. Não. Quem é que vai ter informações precisas? Os médicos, né? Não os plantões. Para que plantão vai ter informação? São os médicos, né? Que vão ter essa informação. Então, realmente, gabarito, letra A. Questão de número 97. A partir daqui, vamos trabalhar as tipologias textuais. Tipologias textuais. Vamos comentar por alto. O que é um texto injuntivo? Texto injuntivo é aquele que dá uma instrução. Também pode ser chamado de texto instrucional ou texto prescritivo, já que pode prescrever como uma receita de um médico. O texto injuntivo ele dá instrução. Manual de instrução, receita de bolo, receita de médico. Se ele dá instrução, ele deve conter verbos no imperativo. Coloque 2 xícaras de açúcar no liquidificador, bata durante 2 minutos, coloque no forno. Isso é um exemplo de texto injuntivo. O texto expositivo é aquele que só dá uma informação. Geralmente ele vem na terceira pessoa, é um texto que traz uma informação e não comprova nada. A função dele não é comprovar, é só informar. Quando eu digo assim, o sistema solar é composto por 8 planetas, sendo que o Sol é uma estrela aí que está no centro da Via Láctea, um exemplo. E a Terra fica na 4ª posição aí de mais distante do Sol. Isso é um texto positivo, quando eu digo que a água é um elemento essencial, que devemos beber 2 litros de água por dia, que compõe 70% do nosso corpo. Estou dando informações. Diferente do texto argumentativo, que eu coloco a ideia só para eu comprovar que eu estou certo. Quando eu digo assim, a cor azul é legal, aí eu vou argumentar agora por que ela é legal. A cor azul é legal visto que diante da cor azul, o seu cérebro retém mais informação. E as regiões do cérebro responsáveis pela retenção de informação, elas são desinibidas. Além disso, a neurociência também evidencia que todo estudante deveria
utilizar aí a cor azul, seja na parede, na cor do quarto, enfim. Então a gente vai dizer que eu comprovei a minha ideia texto-argumentativo. Narrativo conta uma história e descritivo conta como é, né? Este quarto tem dimensões medianas, ao fundo tem uma janela de vidro, então estou descrevendo. Isso é descrever. E narrar é contar uma historinha que já aconteceu no passado. Sempre tem uma sequência cronológica. Cheguei a Recife, depois, olha a sequência cronológica, depois fui ao hotel, em seguida, sempre tem a sequência cronológica e sempre tem verbos no passado. Eu conto uma história. Vamos ver aqui, ó. O que vivi ao ficar preso no elevador? As portas do elevador estacionado no térreo já se fechavam quando, numa corrida rápida, coloco o braço no rumo do sensor a tempo de fazê-las reabrirem. Entro ainda ofegante no cubículo vazio, não sem antes soltar um "que sorte" em voz baixa. Sou apaixonado por elevadores vazios. O intervalo do térreo até o andar escolhido é sempre o momento oportuno do dia para dar uma ajeitada no cabelo, no espelho, olhar as mensagens e tal. O elevador parou, contando a historinha, ó. Parou no meu andar, o 25º, mas as portas não se abriram. Espero, entrando o delay nada. Alguns segundos depois, instantes depois, perceberam que tem a sequência cronológica contando a história. O ventilador do teto para. Era isso, eu estava preso no elevador. A função principal é contar uma história aí. Por isso, a história do que ele viveu estando preso no elevador. Então, aqui a gente tem um texto narrativo. Olha aí a questão de número 98, o exemplo que eu dei da água. Água, recurso natural ou recurso mineral de total importância para todos os seres vivos. A água é o mais eficiente solvente do planeta, chamado de solvente universal. Esta sua característica permite que ela se associe a diversas substâncias, inclusive com aquelas que podem contaminá-la. Considerando que a vida na Terra se originou na água, ele vai falar que é responsável por 70% do nosso peso corporal, que o ser humano deve ingerir 2 litros de água, e a água é o mais eficiente solvente. Tudo isso é um texto que faz o quê? Informa. Texto expositivo também pode ser chamado de texto informativo. Gabarito, letra B. Questão de número 99. A gente tem esse texto. Por outro lado, determinadas características espaciais provocam ansiedade. Outras estimulam uma sensação de equilíbrio e serenidade. Acontece que nem sempre somos conscientes de nossas reações e acabamos agindo sem saber por quê. Irving, professor de psicologia ambiental de Massachusetts, afirma que, aí aqui eu tenho uma afirmação dele aí, ó, muitas dessas características ambientais não podem ser vistas, tal. Vamos anotar o que temos nesse texto. Nós temos nesse texto opinião, e nós temos nesse texto coisas que comprovam essa ideia, comprovam essa opinião. A gente vai dizer que o nome disso é um argumento de autoridade. Professor, o que é um argumento de autoridade? É o que deve ter em sua redação. É o que a gente chama de repertório. É dado de alguma pessoa, frase de um filósofo, sociólogo, especialista, dado do G1, por exemplo. Tudo isso daí é argumento de autoridade. Quando eu tenho opinião, mais comprovação, mais argumento de autoridade, eu tenho o quê? Um texto argumentativo, que argumenta, que comprova, que dá opinião. Gabarito, letra B. E para finalizar, a questão de número 100, eu vou até expandir aqui para vocês observarem. A gente tem aqui um manual de instalação de um micro-ondas. Diz assim, ó. Desembale o aparelho, retire todos os suportes, transporte, examine-o. Durante o transporte, tal. Não instale o produto se estiver danificado. Não instale o forno úmido em lugar úmido ou quente. E aí, não use grande, não modifique, tal. A gente tá tendo aí o quê? Verbos no imperativo, dando uma ordem, dando instrução. Como é o nome desse tipo de texto? É um texto injuntivo. Gabarito, letra E. E com isso a gente finaliza agora, de fato, as nossas 100 questões aí para o Instituto AOCP. Eu quero aqui agradecer a vocês por confiarem aí no meu trabalho. Quem não me segue ainda, quiser seguir, @Mateusiata. E aqui estou preparado com cursos. Acho que mudou agora, né? Tem um concursos aqui na frente. Pessoal, a gente se encontra agora no presencial durante a semana, né? Para a gente trabalhar aí mais questões, trabalhar a redação também discursiva. Vamos tentar aí trabalhar e acertar
o tema da redação. Então, com fé em Deus, vai dar tudo certo. Esse esforço que a gente está fazendo agora vai ter uma recompensa, que é a sua aprovação aí no concurso. Então, foi um prazer desde já, tá? Gostei muito aí de vocês no presencial e a gente se encontra em uma próxima oportunidade que acredito que seja durante a semana. Então, um grande abraço e valeu, tamo junto!